Senhoras e senhores presentes aqui essa noite, amigos que nos acompanham em casa pela internet, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, eu desejo boa noite a todos. Esta semana eu fui cobrado sobre 2 discursos que eu dei na tribuna desta casa, sobre 2 projetos de lei que eu iria apresentar. A primeira questão foi que eu sempre falei nessa Casa de Leis, que eu sou totalmente contrário a doações realizadas por empresas para campanhas eleitorais. Já entrei diversas vezes neste assunto. Eu não posso entender, como qualquer brasileiro que acompanha a política de forma mais técnica, mais apurada, ou por que uma empresa faz uma doação por uma campanha eleitoral. Não tem uma explicação lógica. Aparentemente não tem uma explicação lógica. E sim, infelizmente, como todos sabemos, que as empresas têm, através do seu objeto social e através de sua finalidade contratual, a de obter lucros, que não existe empresa dentro do nosso sistema econômico que não queira obter lucro, tirando raras exceções. Até hoje eu não entendo essa sistemática de doação eleitoral. Sabemos, vereador presidente, que uma empresa pode doar 2% do seu faturamento bruto, 2% do seu faturamento bruto no ano anterior das eleições. Muitos vão dizer, mas o STF já fez pronunciamento contrário a tal doação. No entanto, com nova lei aprovada pelo Congresso Nacional, isso pode vir a mudar. Por isso que o legislador, ou seja, tanto o vereador como o deputado, deve mostrar suas posições, sem a necessidade de uma interferência judicial em tal situação. Podemos pegar um exemplo aqui, prático. Uma pequena empresa que tenha faturado 100 mil reais, 100 mil reais, se fizer uma doação de 3 mil reais para um candidato, é uma doação ilegal, porque passa dos 2%. Digamos que essa empresa familiar, a empresa familiar, ela até dá para entender que essa empresa quer que o seu filho, seu irmão, seu parente seja candidato e se eleja. Pegamos uma grande empresa que fature bilhões e bilhões e bilhões de reais, que fature 100 bilhões de reais. Essa empresa pode doar 2 bilhões de reais para um candidato e não é uma doação ilegal. Não é ilegal. Se você tiver um candidato que tenha 2 bilhões de doação de uma empresa, não é ilegal. A outra empresa pequena, de pequeno porte, se doar 2 mil reais, um pouco para cima, é considerada ilegal e cassação. Pode ocorrer cassação de candidatura e multa, que são multas de 5 a 10 vezes o valor a mais doado. Então, se se pega um sistema no Brasil, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, que é a porcentagem, aí já começa o erro. Porque o milionário que tem apresentado uma declaração de imposto de renda de bilhões, pode escolher seu candidato e doar milhões. Agora, aquela pessoa simples, trabalhadora, que tem até a vontade de auxiliar um amigo, não pode doar quase nada. Ou, se conseguir vender o terreno, ter algum dinheiro, é ilegal. O senhor doou 2 mil reais, é ilegal, porque passa os 10% que você ganha como pessoa física. Mas o vizinho doa bilhões e bilhões e não é ilegal. Esse é o nosso sistema eleitoral. Além de não proibir doações de empresa, faz com que o rico, o milionário, influencie numa campanha eleitoral de forma estapafúrdia. Então, toda essa questão se resolveria que uma pessoa física, jurídica de forma alguma, poderia fazer doação. Inclusive, eu apresentei projeto de lei nesta casa, de leis que ainda está em tramitação, está na comissão de qual eu pertenço para avaliação,
para aparecer, proibindo empresas que fizeram doação para campanhas eleitorais contratar com o município de Nova Vitória. A segunda questão, que é outro projeto de lei que eu prometi, que é uma emenda à lei orgânica, foi há pouco tempo que eu falei sobre isso, é a questão do número de cargos de confiança dentro do município de Nova Vitória. Nós podemos, sim, fazer lei orgânica e definir, a partir do próximo mandato, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2017, uma redução em cargos de confiança através da lei, uma emenda à lei orgânica. Não seria possível agora, porque o atual mandatário municipal já tem sua equipe formada. Porém, o próximo mandatário, não, nem sabemos quem será. E através de uma emenda, podemos sim diminuir, porque na Operação Lava Jato, nós vemos que 80% ou 90% dos mentores da operação, inclusive daqueles que estão presos, são nomeações estritamente políticas e nada técnicas. Infelizmente, no Brasil afora, o Brasil que eu falava aqui no começo do meu mandato, em 2013, eu falava em 500 mil cargos de confiança no Brasil. Alguns falavam que era um absurdo o que eu tinha falado. Eu errei, são muito mais. São muito mais de 500 mil cargos. Se você pegar Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara no Congresso, prefeituras, estados e governo federal. Isso também, presidente, precisa acabar. Eu ainda não apresentei esse projeto de emenda à lei orgânica, que fiz um ofício, um pedido, um requerimento ao Executivo Municipal para saber exatamente quantos são esses cargos. Sem saber quantos são, eu não posso saber se vou apresentar uma matéria justa ou injusta. Talvez seja enxuto. E mesmo como vereador, qualquer um de vocês, ou eu, a gente não sabe exatamente quantos são. Sem ter uma resposta do Poder Executivo, porque durante todos esses anos vão sendo criados cargos, alguns, é lógico, vão sendo exauridos dentro do Poder Público Municipal, mas muitos são criados. Alguns falam em 150, outros falam em 200, outros falam em 100. Nós não temos uma certeza de quantos cargos são. Então, eu estou esperando a resposta desse requerimento, que ainda é tempestivo, mas eu estou esperando até para quem quiser trabalhar junto comigo em tal projeto, está convidado, porque eu entendo que isso é muito importante para a população de Nova Vitória. Muito obrigado e boa noite a todos.